Fala pessoal, aqui é Andy Silva e nessa aula a gente vai fazer um frasco de sabonete líquido Malbec, tá? Eu vou colocar a referência aqui. Para isso a gente colocou para colocar uma imagem de fundo. Eu vou na vista que eu quero, só apertar o botão do meio do mouse, tá? A gente aperta o botão do meio do mouse, ele abre as 4 views. Você coloca o cursor em cima da vista que você quer, aperta o botão do meio do mouse de novo. No caso aqui é a vista front que eu quero. E para colocar a imagem de fundo, a gente usa o atalho Shift V para abrir o Viewport. Ou você vem aqui em Mode, View Settings. Clica aqui na aba Back, aqui nos 3 pontos, para poder escolher a imagem. A imagem que eu peguei de referência é essa. E aqui você consegue controlar o offset, né, para centralizar a sua imagem, tá? Então eu vou procurar colocar mais ou menos no meio aqui. E em Y eu vou subir ela. Aí a gente pode dar um zoom aqui. Lembrando, para dar esse zoom é só segurar o Alt, clicar com o botão direito do mouse e arrastar, tá? Para frente e para trás, direita e esquerda. E vou descer ela mais ou menos até aqui. Aqui assim. Essa parte de baixo aqui é por causa da perspectiva, tá? Então depois da curva ele é reto embaixo, por isso que o frasco fica em pé. Acho que agora está centralizado. Mais ou menos aí, tá? Existem várias formas de fazer, tá? As pessoas perguntam muito a visão, como é que eu sei que eu tenho que começar por tal material, por tal primitiva, como que eu olho para um objeto e começo. Eu aconselho, sempre que você for começar um objeto, você primeiro tentar começar com uma primitiva. Você procurar na primitiva qual é a mais parecida, mesmo que pouco, mas qual que é a mais parecida com o teu objeto. Então nesse caso, desse frasco, obviamente o mais parecido é um cilindro, tá? Que é um tubo. Ele é um pouco deformado, claro, mas não deixa de ser um tubo. Então, eu vou começar com esse cilindro e, havendo tempo, depois eu mostro algumas outras formas, tá? O cilindro tem 200, a linha do eixo está no meio, então eu subi 100 no eixo Y, para ele ficar exatamente no piso aqui, tá? O que não vai me adiantar nada, porque eu vou ter que aumentar ele aqui, mas tudo bem. Eu vou tentar colocar ele aqui, ó, nessa marquinha aqui, que daqui, a partir daqui ele faz uma curvatura para dentro, tá? E tentar distribuir ele até aqui embaixo também, perto da curvatura de baixo e da de cima, tá? Não precisa ficar exato, é só um preciosismo da minha parte aqui, tá? E vou aumentar a largura dele até a largura do tubo aqui embaixo. Aqui embaixo ele é bem redondo, tá? Que é para acompanhar a tampa. Lá em cima ele começa a ficar achatado. Então eu vou acompanhar a largura aqui embaixo, tá? Então eu posso vir aqui no Radius aqui, ó, e aumentando Radius. Acho que aqui tá legal. Eu vou acompanhar por esse lado aqui, tá? Pode ser que a imagem não esteja 100% centralizada. Eu vou acompanhar por esse lado aqui. Então temos aí nosso cilindro. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as capas dele, que são as tampas, né? Tanto a de cima como a de baixo, tirei, tá? Vou deixar ele com poucos segmentos, vindo aqui na aba Object. Então aqui eu tenho raio, altura. Se você clicar NB, você muda para o modo de linhas, que é aqui, ó, display, nós estávamos em Ground Sharing, e mudamos para Ground Sharing Lines, tá? Então, o atalho é NB, NG, que é só linhas, NA, que é o primeiro que estava, Ground Sharing. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Eu vou deixar com poucos segmentos, por quê? Porque depois eu vou jogar ele no Subdivision Surface, e como eu já expliquei no meu curso básico, o Subdivision Surface, para mim, ele funciona como, óbvio, ele multiplica a malha, né? Deixa ela mais densa, e para mim ele funciona como se ele estivesse apertando o objeto, tá? Como se ele fosse uma rede em volta do objeto, apertando ele. E para você, eu vou fazer uma demonstração aqui. Se eu pegar um cubo que não tem subdivisões, tá aí as linhas, as subdivisões estão todas em 1, e jogar ele dentro de um subdivision, ele vai virar uma esfera, tá?
Por quê? Porque o cubo não tem subdivisões. Subdivisões eu vejo como... Vou tornar ele editável aqui para mostrar o que eu estou dizendo. Eu vejo como barras de sustentação. Tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se eu pegar esse cubo, vem aqui no modo de polígonos, e fizer um corte aqui, você imagina que as arestas de fora do cubo não significam nada. As arestas de sustentação serão os cortes que você vai dar. Então dei um corte aqui, você vê que já mudou lá. Vou dar um embaixo também, mudou, tá? Só que antes de dar esses cortes, se eu colocar aqui, desabilitar somente visíveis da faca, né? Para ela cortar deste lado e também do outro, tá? Então vamos lá, ó, cortei, opa, cortei. Já viu que já ficou mais definido. Agora eu vou cortar aqui também e aqui também. Então você vê aí, nosso cubo já está mais definido, porque agora eu tenho barras de sustentação. Então o subdivisor não consegue espremer como ele estava espremendo a minha primitiva, tá? Se eu continuar fazendo cortes, ele vai continuar definindo. Quanto mais perto da aresta de forma, é assim que eu chamo, tá? Aresta de formação, você fizer um corte, criar uma nova aresta, mais definido vai ficar. Quanto mais longe, menos definido, mais arredondado ele vai ficar, tá? Só uma explicação rápida aqui sobre como eu enxergo o Subdivision Surface, tá? Então, quando você vai usar no seu objeto depois do Subdivision Surface, então procure fazer ele com poucos segmentos, porque o Subdivision vai aumentar esses segmentos depois, tá? Então, vou colocar aqui 18 no meu frasco, vou deixar 20, vai. 20, tá? Ele tá, vou tornar ele editável, apertando a tecla C ou clicando aqui em cima, tá? Dá um Ctrl Z aqui, ó. Você clica aqui em cima, ó. Make Editable, Shortcut C. Shortcut é atalho, tá? Eu, como já trabalho com atalhos, fica mais rápido pra mim. Então agora, a gente vai trabalhar no modo de Edges, ok? E com Loop Selection. Então, eu vou selecionar essa parte de cima aqui. E, obviamente, vou escalar ela para que ela chegue na largura desse daqui. Mas, eu não preciso escalar em todos os eixos. Tipo, clicar fora e puxar, ela vai escalar em todos os eixos. Eu vou escalar só no eixo X, que é onde me interessa, tá? Então, eu vou clicar em cima do eixo X, vou pôr o cursor, ele fica branco, aí eu clico e arrasto. Ele vai aumentar só no eixo X, tá? Como eu falei, eu vou me basear por esse lado aqui, aí tá bom pra mim. E no eixo Z, na verdade, eu vou diminuir, tá? Que aqui eu quero ele bem estreitinho mesmo, bem fechado, como é o frasco, tá? Aqui tá legal pra mim. O Y, nesse caso aqui, ele não faz diferença, né? Porque ele não tem espessura pra aumentar no eixo Y, tá legal? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai extrudar, tá? Existe a ferramenta de extrusão, que é a letra D, ou botão direito extrude, tá? Meu default aqui está com 5 de subdivisão. Mas eu não costumo usar ela para essas coisas, tá? Porque você está vendo que ela começa a fazer como a malha não está reta, não está perfeita aqui, ela dá uma... Você está vendo aí? Enfim. Outra forma de você extrudar é simplesmente segurando o CTRL, clicando no eixo e arrastando para cima, tá? Outra coisa, se essa linha tivesse curva, a ferramenta de extrude ia extrudar para todos os lados que ela está apontada, tá? E já com a ferramenta de mover segurando o CTRL, não, ela extruda para o lado que eu estou arrastando, tá? Então eu vou trazer um pouquinho mais para baixo esse daqui. Na verdade, acho que eu vou deixar um pouquinho mais aberto esse daqui, ó, para a gente conseguir uma curvatura nesse de cima, tá? Então, vou pegar esse de cima aqui, Loop Selection. Ele já está um pouquinho mais fechado. Agora eu vou segurar o CTRL de novo, vou arrastar para cima mais um. E esse eu vou fechar bem. Quase zerando aqui. Não precisa ser tão para cima assim, pode ser um pouco mais para baixo. Aí. E já vou jogar ele dentro de um Subdivision, tá? Para ele já dar uma definida aí. Você vê como que é simples e bem rápido. Claro que a gente ainda vai fazer algumas alterações aqui, tá? Eu não preciso nem fechar, tá? Você pode usar o Close Polygon Hole aqui para fechar.
ou botão direito Close Polygon Row. Aqui minhas ferramentas eu já deixei elas personalizadas aqui e aqui embaixo. Mas você não precisa nem fechar, porque como não vai ser visível, tá? Então eu vou continuar. Estou lá no Cylinder, modo de arestas, e agora eu vou... Só que aí, ó, faltou um detalhe. Deixa eu desativar o Subdivision. Para desativar a letra Q, tá? Ativar, desativar. Você vê ali pelo sinal de visto ou X, tá? X desativado. Eu vou pegar o de baixo aqui. Eu esqueci de acompanhar. Vou escalar no X para acompanhar ali, ó. Tá? Agora de cima, Loop Selection. Ferramenta de escala, letra T, que é o atalho, tá? Você pode clicar aqui ou usar os atalhos. Os atalhos aparecem quando você põe o cursor em cima da ferramenta, tá? Eu já estou acostumado com os atalhos, por isso que eu mudo rápido de ferramenta. Difícil ter uma precisão aqui. A gente pode ajeitar depois. Então eu vou mudar para a ferramenta de mover de novo. Vou trazer mais um pouco. Opa, não extrudou. Segurando o Ctrl para extrudar. Soltei aqui e vou trazer o restante até aqui. Então, temos isso aí. Agora, ativar aqui, a gente pode... Deixa eu ver. Esse daqui, no caso, ele está meio achatado, tá? Mas eu já vi outros modelos na internet do mesmo sabonete líquido que ele é mais estufadinho na lateral. Você está vendo que ele está subindo reto aqui, tá? Eu não quero isso, eu quero ele meio estufadinho realmente. Então a gente vai pegar a faca. Primeiro com o Live Selection você clica fora para desselecionar tudo, né? Você pode ver para o modo de polígonos, tanto faz. Clica fora para desselecionar tudo, pega a faca, desmarca somente visíveis. E vamos fazer alguns cortes aqui para a gente poder dar uma estufadinha nele. Então vamos fazer um corte aqui, outro aqui e outro mais aqui em cima. E aí no modo de arestas, com o Loop Selection, a gente pode desativar o sub aqui, que fica mais, a malha fica menor, né? Fica mais fácil da gente selecionar. Aí aqui sim, você pode, deixa eu ver, não em todos os eixos não, só no Z. Aí a gente vai escalar aqui para ele ficar mais, aqui eu vou deixar quase reto, praticamente reto, tá? Esse daqui, um pouco menos. E esse daqui só um pouquinho. Ativei meu sub e vamos ver como é que ele vai ficar. Ó, ele ficou mais gordinho, tá vendo? Eu acho que ele fica mais bonito assim, até pros reflexos, a gente percebe aqui o specular, né? Da luz de default do cinema. Fica mais interessante, tá? Do que ele chapado. Ele chapado, ele não pega quase reflexo. Não fica um trabalho muito bonito. Então voltando, desativar o sub. Loop Selection, vou pegar na parte de baixo aqui e vou chegar ali na minha tampa. Tá? Antes de chegar na tampa, a gente tem mais algumas curvaturas aqui, então vou trazer ele até aqui embaixo. Botão de letra T para escala. Aqui eu posso escalar ele todo, tá? Clicar fora, porque eu estou fechando todos os lados, tá? Você vê que ele tem essa curvatura aqui, a curvatura é na volta dele todo, tá? Então aqui eu já posso clicar fora e arrastar todos os eixos ao mesmo tempo. Só um pouquinho. Vou trazer mais um pouco, mais ou menos até o meio aqui da curva. Vou arrastar mais um pouquinho. E trazer até o final aqui o começo da tampa. Eu vou até passar um pouquinho, depois eu explico porquê. E fecho. E agora eu aperto o Q para ativar o meu sub. Clico fora aqui para me ver como é que ele está ficando. Certo? Então voltamos, desativamos o sub. Aí nós temos esse daqui. Como que a gente faz a tampa? Eu passei um pouquinho da tampa por quê? Porque eu vou voltar para cima com a tampa, tá? A tampa, ela pega por fora do tubo e volta por cima, né? Então, o que a gente vai fazer? Do jeito que está aqui, você só segura o Ctrl e a gente vai fazer uma extrusão em escala, tá? Com a ferramenta de escala. Então, a ferramenta de escala está aí, a gente segura o Ctrl, aparece esses dois quadradinhos aí no cursor e a gente arrasta para a direita. Fizemos uma pequena extrusão ali, ó. Você pode perceber que ele fez um chãozinho aí, tá vendo? Tá. E agora? Agora a gente muda para a ferramenta de mover e arrasta para cima até onde vai ser a tampa. O início da tampa.
Na verdade a gente pode dar duas extrusões aqui, porque o subdivision vai fazer uma curvatura com isso aqui. Então a gente fez duas subdivisões ali, ó, bem pequena, tá? Ou seja, segura, clique e arrasta, bem pouquinho, solta. Não o CTRL, só o clique, tá? Solta o clique, continua segurando o CTRL, clique e arrasta de novo, ele fez outra, tá? Agora muda para a ferramenta de mover, segura o CTRL, arrasta até onde vai ser a tampa. Agora a gente vai mudar para a ferramenta de escala, só que a gente não vai segurar CTRL, tá? A gente vai só escalar o tamanho da tampa aqui. Beleza? Ó. Agora a gente muda para a ferramenta de mover, segura CTRL, desce um pouquinho, solta, para deixar marcados, extruda de novo, e vamos ativar o sub para ver o que a gente fez. Tá aí, ó. A gente fez a tampa, tá? Ó. Desativando o sub. Vamos descer essa tampa, deixa eu ver. Eu vou deixar uma subdivisão aqui, você percebe aqui que vai ter uma entrada aqui, né? Então vou deixar essa subdivisão aqui, vou extrudar de novo. Toda vez que você segurar o CTRL para extrudar, a linha onde você está vai ficar, tá? Então é uma subdivisão. Eu vou trazer até aqui, que é a próxima subdivisão. E posso continuar para baixo aqui, ou definir depois, tanto faz. Eu vou continuar aqui, tudo num objeto só, tá? Então, fiz uma mais aqui no meio, só para dar uma definida. Uma aqui. Em curvas, geralmente eu faço três, tá? Uma antes da curva, uma no meio da curva e outra final aqui no fim da curva. No caso aqui eu vou até zerar aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Eu acho que não vai dar. Vou trazer até aqui embaixo aqui no eixo vermelho e vou fechar ela até onde eu acho que ela deveria ir. Não, vai ter que ser mais pra cima um pouco. É aqui, ó. Aqui eu mato a curva. Não vou fazer outra não. Vou na ferramenta de escala mesmo. Agora eu vou segurar o CTRL e fazer uma pra dentro, tá? Ela vai fazer isso aqui pra mim, ó. Pra dentro. Não vou fechar agora. Depois eu me preocupo com isso. Então isso é o que temos até agora, tá? É praticamente o nosso objeto pronto, tá? Então, vindo no modo de polígonos, a gente vê que esse buraco aqui, ó, acho que a gente vai ter que fazer uns cortes aqui. Eu vou selecionar essa aqui. Deixa eu ver. Vou fazer uns cortes que ele não ficou no lugar exato. Vou pegar minha faca. Restrict to Selection. Ele vai cortar só onde está a seleção. Eu não sei se vai ficar legal isso. Você vê que eu estou cortando em cima de onde é a marca da entrada que tem, tá? Aqui você controla o grau de opacidade da imagem, tá? Eu apertei Shift V de novo para voltar naquele viewport front. Eu geralmente deixo ela mais fraquinha, que é para mim poder enxergar o que eu estou fazendo. Então fiz os cortes ali, vou desativar aqui, vou desmarcar, né? Live Selection, segurando o Ctrl eu tiro a seleção, segurando o Shift eu adiciono seleção, tá? Então agora, deixa eu ver onde que eu tenho que definir, eu tenho que definir aqui embaixo. O Subdivision, se eu arrastar do jeito que ele está, ele vai ficar todo arredondado, tá? Ó, eu cliquei para dentro segurando o Ctrl e fiz um extrude. Só que eu não quero ele todo arredondado. Arredondado é só a parte de cima. Aqui embaixo ele é bem definido. Como que eu faço para definir aqui embaixo? Lembra que eu falei? Quanto mais perto de uma linha você fizer um corte, mais definido vai ficar embaixo. Aí perto dessa linha, tá? Então eu vou fazer um corte aqui para ele definir. Cliquei no Subdivision, ferramenta de mover, arrastei para dentro. Ó, você percebe que aqui embaixo ficou bem mais definido do que lá em cima. Lá em cima ficou com as duas curvaturas que eu queria, tá? Vamos ver se vai ficar legal assim. Tá. Tá bom pra mim. Só que aqui a gente vai ter que fazer um trabalhinho extra. Desativei o Subdivision, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Na verdade eu fiz dois. Geralmente eu faço o seguinte. Como eu sei que
quando você extruda. Se eu fizer assim, ó, ele fica bem arredondado. Então geralmente eu já dou dois. Eu dou um pequeno e um maior, porque esse pequeno que eu dei é o que vai fazer a borda ficar definida, tá? Mas nesse caso aqui eu vou dar só um e definir a borda depois, porque a gente vai ter que fazer um trabalhinho aqui. Que trabalho é esse? Dar um Optimize aqui só para unir os pontos, como eu estou fazendo extrusão. Quando você estiver fazendo extrusão, procure dar um Optimize de vez em quando, tá? Ainda mais usando Subdivision. Esse trabalhinho é o seguinte, a gente... ele é arredondado para dentro, tá? Então aqui, como ele acompanha a curva de fora, ele está arredondado para fora, essa parede aqui. E ela tem que ser curvada para dentro. Então a gente vai ter que fazer uns arrastos aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essas arestas aqui. Essas daqui não, essa aqui não, essa não, essa não. Parece que tem coisa demais selecionada aqui, porque ele está lá atrás. Ah, lá embaixo está selecionando. Vamos lá. Selecionar aqui. Essa não, essa não, essa não, essa não, essa não. Nem essa. Só a parede, tá? Então vou levar ela para trás. Mais ou menos aqui. Você vai ter que fazer uma curva daqui assim para cá, entendeu? Então, vou selecionar aqui. Aqui também. Já desselecionei aquele lá, tá? Vou levar só esses dois. Ou não, essas duas eu vou deixar aqui, vou trazer essas daqui pra frente pra ver se fica legal. Se ficar legal, não preciso nem mexer nessas do meio. Tá? Então vou pegar essas duas do canto e vou trazer pra frente. Quase encostando na outra ali. Vou ativar meu sub. Ó. Ficou bacana. Era exatamente isso. Mas precisa de definição. Então eu vou pegar aqui letra V, Select, Path Selection. Vou pegar daqui da ponta, vou trazer aqui, ó. Meu path, ele segue o caminho da linha, tá? Aí segura o Shift para fazer outra seleção, para adicionar, né? A seleção que você já errou, volta por cima de onde você foi, vem no caminho certo. Eu vou arrastar isso aqui para baixo, para ele dar uma definida ali. Olha lá, definiu mais um pouco. E agora tem os cantos aqui. Deixa eu pegar o loop para ver se eu consigo fazer um loop aqui. Tá, consegui. Ver se arrastar aqui se vai resolver. Acho que não. Deixa eu ver. Ver se consigo unir pontos aqui. Soldar. Weld. O weld tá aqui, ó. Botão direito weld, tá? Você seleciona dois pontos. Pega o weld. Clica fora. Ele une os pontos, tá? Ver como é que tá ficando. É isso aí. Eu tô apertando Q, tá? Para ativar e desativar o Subdivision. Aperto espaço para alternar entre as ferramentas Live Selection e Weld. Opa. Isso aqui é questão de você dominar os atalhos, tá? Se você dominar, seu trabalho vai ficar bem mais rápido. Ok. Só que ainda tô com um probleminha na malha aqui que tá dando uns engasgos aqui, deixa eu ver. Tá, é esse corte pra lá. Tá vendo aqui, ó? A gente fez esse corte aqui dentro, só que do lado de fora não tem. Tá? Não tendo, aí fica esse erro na malha aqui. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar esse corte. Então eu vou vir aqui, vou definir qual que é o ponto aqui. Acho que é esse de fora aqui, esse. Vou pegar minha faca, vou clicar nesse ponto, vou arrastar, segurar o Shift para ele ficar na horizontal e vou soltar. Ele vai cortar por todo o meu objeto, tá? Vou ativar o sub agora, você vê que a malha ficou definida aqui, ó, a diferença daqui para cá, ó. Tá? Então vou voltar, desativar, pegar o outro ponto do lado de cá, me certificar que é ele, tá certo? Faca, letra K, cliquei no ponto, arrastei, segurei o Shift, soltei, cortou. Ativei, tá aí.
Agora, nós temos a tampa de baixo, a tampa propriamente dita, né? Na verdade, isso aqui é uma subtampa. A tampa mesmo é essa daqui que tampa o orifício por onde vai sair o sabonete. Temos que definir ela. Nós temos uma subdivisão aqui, vou mudar para arestas. Clicar fora aqui para selecionar tudo. Não, não temos uma subdivisão. Eu vou... deixa eu ver. Eu vou fazer com a faca em loop. Eu vou fazer uma subdivisão aqui. Ok. Vou pegar o loop selection, vou selecionar essa subdivisão. Essa aresta, né, em loop. Vou usar um bevel nela. 0 de subdivisão. E vou dar um bevel nela aqui, abrir bem pouquinho. Ó. Tô dando um offset ali de 0.3. Tá aqui, ó, offset 0.3 milímetros. Vou vir pro meu modo de polígonos e vou selecionar entre as duas que eu abri ali, que eu dei o bevel. Agora sim eu vou usar a ferramenta mesmo de extrude, tá? Desativado o Create Caps, senão ele vai... eu vou extrudar para dentro. Se eu deixar Create Caps ativado, ele vai criar outra aqui onde estava a que eu estou arrastando para dentro, não vai adiantar nada. Então, desativado o Create Caps, vou clicar e arrastar para a esquerda um pouquinho. Olha o offset lá, 6 milímetros. Soltei, cliquei de novo e arrastei, tá? É o mesmo procedimento. Esse pouquinho que eu arrasto primeiro é para dar definição na borda. Acho que foi até pouco. Posso arrastar mais. Ou então ficou muito perto ali do primeiro. Aí pra dentro não tem... você pode arrastar, não vai aparecer. Na verdade, eu acho que essa parte aqui tinha que ser deletada, da subtampa, tá? Eu não vou deletar porque não vai fazer diferença pra gente. Essa parte fechada, na verdade, ela pertence à tampa, né? Que aí você põe o dedo aqui e abre, né? Mas eu vou deixar assim pra efeito de tutorial e ver como é que... e de visualização, a gente vai ver o frasco inteiro. Não vai dar pra definir quem tá onde, né? Então, o nosso frasco está pronto, tá? Não tem mais nada aqui pra gente fazer. Nosso frasco está praticamente pronto. Eu vou só dar um... lá vou eu com meu preciosismo de novo. Aqui no Edges, dar um... ó, a escala do X aqui, ó. Saiu do padrão aqui. Essa daqui também. Acho que eu acabei escalando em todas, exatamente. Acho que eu escalei em todas e ela fugiu da largura do tubo aqui. Agora sim, tá? Ficou até um pouco gordo demais, tá? Você faz da forma que você achar melhor. Eu vou deixar assim, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 28 minutos, tá? Então, agora vamos partir para a parte de texturização, tá? Aqui era mais para a parte de modelagem mesmo, mas eu vou texturizar ele. Na verdade, eu não vou texturizar esse daqui. Eu vou abrir o outro que eu fiz, tá? Que já está com todos os materiais prontos e vou explicar o material, a iluminação que eu fiz, o cenário, tá? Então vamos passar para o outro. O outro está aqui, você aperta V, vem em Projects. Se você, quantos projetos você tiver aberto, eles vão aparecer aqui, tá? Com seus respectivos nomes. Então eu vou passar para o outro. Tá aqui o outro. Esse rótulo eu fiz todo no Photoshop, tá? Vou abrir aqui o material. Aqui, ó. Você clica com o botão direito aqui nessa janelinha. Open Window. Vou abrir aqui. Vamos ver se ela vai se definir. Definiu. Então, ó. Eu peguei a referência lá e fiz o máximo possível que eu consegui no Photoshop. Claro que eu não fiz distorcido assim, né? Aqui é por causa do tamanho da janela aqui. Creio eu. Cada largura do espaço. Mas enfim. Malbec, sabonete líquido, com semente de uva, jabón líquido, com semente de uva, tralala, tá? Eu tentei colocar o máximo possível na perspectiva igual a do rótulo, nas distâncias, né? A distância entre o final
do logo do Malbec para o começo do texto, o alinhamento aqui do final do uva com o Malbec, enfim. Você tenta fazer o melhor possível. Salva em PNG, como você pode ver aqui, é todo transparente, só o texto branco no fundo transparente. Aí a gente joga a imagem no Color, certo? Ali PNG, no Color e no Alpha, tá? Você jogou no Color, você clica nela e arrasta. Quando fizer a setinha no Alpha, ela vai mudar para o canal Alpha. Você vem aqui ainda segurando e solta aqui em cima dessa barrinha. Tá solto aqui, tá? O o Alpha vai fazer? O Alpha vai tirar o fundo para você, tá? Se você salvar em PNG ou colocar só no Color, isso aqui vai ser substituído por branco. Como o nosso texto é branco, você não vai enxergar nada. E mesmo que fosse preto, você ia ficar com fundo branco e não é o que a gente quer, tá? Aqui, reflexo, bump, são os mesmos canais do material do corpo, tá? Do objeto em si. Eu fiz vários testes aqui e coloquei da maneira que eu achei melhor, que ficou com o melhor resultado, tá? Você tá vendo bastante bump aí, mas na hora que você renderiza ele não fica tão forte assim, tá? Então aqui no Color, tá aqui as configurações de cor, 54, 30, 31. Aqui no Luminance, isso aqui pesa pra caramba. É uma superfície aqui que o pessoal tá falando bastante agora. Eu confesso que eu comecei a mexer com ela agora. Ela dá uma... Aqui, ó, você vem em... Você clica aqui na... Você ativa a Luminance. Vem aqui na setinha de textura. Vem em Effects, Subsurface Scattering, tá? Eu não vou me arriscar a explicar muito o que significa, porque eu comecei a usar agora. Mas pelo que eu percebi, ele te dá uma textura leitosa, assim, tá? Tanto que aqui na customização, é aqui? É, ó, as superfícies Apple, Chicken, que é frango, Creme, que é, creio que é aquele biscoito creme cracker, né, bolacha, Ketchup, Marble, Milk Whole, sei lá, Potato, Skin, pele, né, Dark Light e Spectralon. Você pode ir testando aí. Eu acho que eu peguei o Marble e fiz a alteração na cor, tá? Aí ele fica customizado aqui. Deixei o Strange em 40, o Path Length em 3, tá? Foi as configurações que eu achei melhor, tá? Aqui eu não mexi, creio eu. Não. Eu creio que não mexi, até porque eu não entendo ainda muito essa... Mas sem ele, não me agradou tanto. Colocando ele, eu achei que ficou melhor, tá? Para um efeito de um plástico liso. Ele muda a configuração da cor, tá? De acordo com a sua ambientação, com a sua iluminação, fica melhor, tá? Eu ainda vou estudar mais ele, entender melhor a ferramenta, como o que realmente ela faz. Mas Cinema 4D eu não sei porque é muito difícil você encontrar material. Em português é praticamente impossível, pelo menos tutoriais bons que realmente você aprenda. Mas enfim, as configurações estão aí, você teste, tá? Reflexo. Specular alto, 30%, alto não, agudo, né? 40 de força. Mudei a layer color aqui para tá totalmente no vermelho aqui, bem fraquinho. Você vê as cores aí, a numeração da cor tá aqui, tá? Se você quiser colocar exato, como eu fiz. Reflexo, você vem aqui, Add, e adiciona um dos reflexos, ou Legacy, tanto faz. Eu coloquei o GGX, nenhum motivo especial, tá? Joga ele para baixo, porque a layer Specular tá em Edge. Geralmente quando você usa reflexo, você não usa Specular, tá? Mas eu fiz uma mescla dos dois aqui e achei que ficou legal, porque o reflexo eu não quero que apareça tanto, só um pouco, mas o Specular eu queria que ele abrisse não muito, mas que ele aparecesse para poder dar aspecto de plástico, tá? Plástico liso que acaba sendo reflexível, mas nem tanto. Enfim, só 9% de reflexo, tá? O specular aqui do reflexo eu tirei bastante, deixei em 20%. E o bump é o que vai dar aquele ruidinho na superfície, aquela coisa que não é liso, não é um espelho, não é um vidro, ele tem uma textura, tá? Então noise, vem aqui no bump, noise, entra no noise. Eu gosto de usar em rótulos, essas coisas, eu gosto de usar o turbulence.
Global Scale 5%, mude sempre o delta também para o mesmo tamanho que você colocou no Global Scale, para ele manter a resolução, senão ele fica desfocado, tá? 5% também, low clip, high clip não mexi, é isso aqui. O mesmo eu fiz para o rótulo, eu só copiei o canal, tá? Então vamos por bump, eu venho aqui, copy channel, aí eu voltei lá para o meu rótulo, que estava só com o color e o alpha, vim aqui no bump, cliquei na setinha, paste channel, tá? Mesma coisa no reflexo, tá? Reflexo no caso, não, no reflexo aqui eu não coloquei reflexo. Se já é branco, não coloquei reflexo, só deixei o specular. Baixo e aberto, tá? Talvez desse até para melhorar. Se quiser testar colocar um reflexo em cima, você testa aí. Eu gostei do resultado, tá? Agora vamos pro material aqui do... Deixa eu tirar a visualização desse aqui. Acho que é esse. É, tá vendo aí a textura. Eu fiz com bump, eu confesso que eu não gostei, tá? Não gostei do resultado. Então eu fiz com displacement. O displacement é o seguinte. O bump, vamos supor que eu fosse fazer com o bump. Primeiro deixa eu mostrar aqui no displacement qual é a textura, tá? Primeira coisa, eu coloquei layer, tá? Layer. Aí vai aparecer um quadrado preto. Isso acontece em todos os canais, tá? Vai aparecer um quadrado preto e você clica nele. Isso aqui vai estar vazio. Então a primeira coisa que eu fiz foi adicionar um shader Surface Tiles, tá? Então eu entrei aqui no Tile. Aqui ele vai estar com a sua configuração padrão. Eu mudei branco, branco, preto, preto, tá? Porque o que eu quero é essa textura aqui, ó. O que é branco salta, o que é preto afunda na superfície do objeto, tá? Então, como a gente pode ver aqui, ó, são tiras finas saltadas e grandes quadrados afundados, tá? Foi exatamente o que eu fiz aqui. Se eu inverter, fizer preto, branco, branco, preto, os quadrados vão ficar saltados e as tiras finas vão ficar afundadas, tá? Por isso que eu fiz dessa forma. Tamanho, o V-Scale 50, V-Scale 50. Por que exatamente esse tamanho? Porque foi o tamanho que me deu aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu não sei se o meu ficou exatamente com 4 ou com 3, tá? Mas aí você pode testar as configurações. Mas tem que ficar exatamente quadrado, então os dois do mesmo tamanho. 50, 50 foi o tamanho que eu achei que ficou legal pro tamanho dos quadrados aqui, tá? Se eu não me engano, por default ele vem 100, 100, tá? Eu posso usar essa mesma configuração no bump, tá? Só que o bump, o que acontece? O bump ele usa luz e sombra para te dar a ilusão de volume, tá? Então ele ia me dar essa ilusão, só que de acordo com a iluminação que eu fiz aqui, que eu gostei dos espéculos aqui durante no objeto e tal, não ficou legal o bump, tá? Em alguns lugares ele ficava legal, em outros lugares já ficava meio sumido, não gostei. Então eu acabei fazendo no displacement. O que o displacement faz? O displacement ele realmente distorce a malha e te dá volume real no objeto, tá? Ele não é um paliativo como o bump, tá? O bump só te dá a ilusão. Se você pegar um objeto, deixa eu sair da câmera aqui, se você pegar um objeto feito com bump, pode estar perfeito ali, mas você fizer isso, olhar de lado, você vai ver que de fato não tem profundidade, não tem volume, tá? Aqui também não tem porque ele não está renderizado, tá? Ó, aquilo lá que eu te falei, não precisava fechar, tá? Tá aberto o meu aqui, ó. Mas a posição da câmera que eu fiz para a apresentação final, você não percebe que está aberto lá, não tem importância, tá? Porque não está renderizado, ele só faz o efeito quando você renderiza o displacement, tá? O que é necessário para usar o displacement? É necessário isso aqui, subdivisão, tá? Vou desativar o subdivision, ó. Quanto mais subdivisão tiver na malha, mais definido vai ficar o seu efeito de displacement, tá? Se aqui tivesse poucas subdivisões, um corte aqui, outro aqui e um aqui, esse efeito aqui, todo quadriculadinho que você está vendo aqui, ele não ia ficar definido, ele ia ficar muito bagunçado, tá? Então, para usar o displacement, subdivisão na malha,
Displacement, ativa Subpolygon Displacement. Você pode me perguntar para que serve exatamente, eu não vou saber exatamente responder, tá? Eu só sei que se você não ativar, ele não age da forma desejada, perfeitamente, tá? Eu tô te falando que eu não sei para que serve, porque realmente eu não vi ninguém explicando isso até agora, tá? O que a gente só vê é tutorial pronto, ó, é assim, é assim, é assim, faça que vai dar certo e realmente dá, só que você não sabe por quê, tá? Eu só sei que funciona. Talvez se você quiser traduzir isso aqui, talvez você entenda por dedução o que ele faz. E ativar Round Geometry, tá? Que deve ser arredondar a geometria, alguma coisa assim. Geralmente ele vem assim, ó. Quando você ativa o Displacement, ele está assim, tá? Para o efeito funcionar, ative essas duas caixas. Talvez em alguns objetos você não precise ativar essa, tá? Aqui é a subdivisão, o default é 4, tá? Pelo menos eu sempre usei 4, nunca precisei elevar. Se você elevar, vai pesar muito no seu render, tá? E outra coisa que para o efeito funcionar, o seu objeto que está com displacement aplicado tem que estar editável, tá? Se ele não estiver editável, vai ser o equivalente a isso aqui não está ativado, tá? Na verdade, eu até errei. Funciona, porque eu subdividi aqui, ó. Se eu desativar o subdivision, ele já está bem subdividido, tá? Funciona. Se ele não tivesse subdivisão, se ele só tivesse subdivisão com o Subdivision Surface ativado, o que eu teria que fazer aqui para poder usar o Displacement? Eu teria que vir aqui no Subdivision Surface, clicar com o botão direito, Current State Object, ou seja, me dê um objeto sem o transformador, que é o Subdivision, mas já com ele aplicado. Então eu vou tornar invisível aqui o nosso Subdivision que está com o cilindro dentro, e ó, eu tenho agora o mesmo objeto, mas já com o sub aplicado nele, só que num objeto só. Tá? Aí eu uso o displacement aqui. Mas como o meu aqui já estava com alguma subdivisão, ele não ficou ruim, tá? Atendeu as minhas necessidades. Deixa eu só explicar rapidinho isso aqui. Opa, tá certo. Current State Object é estado atual do objeto, tá? Estado corrente do objeto. Então eu quero o objeto assim, do jeito que ele é, só que com o transformador já aplicado e não filho do, do transformador, não dentro dele, tá? A gente usa muito isso quando a gente usa isso daqui, que são os deformadores, tá? Algumas aplicações você não consegue fazer se o objeto estiver dentro de um transformador. Então você dá um Current State Object, o objeto fica deformado, sem estar com mais dentro, não, sem ser mais filho do transformador, do deformador, e aí você pode fazer o efeito seguinte que você queria fazer, tá? Acho que deu para entender aí. Qualquer dúvida me chama no Skype. Se você não entendeu minha explicação aí sobre o displacement. E o cenário não é nada demais, tá? É um fundo infinito que se faz colocando um background, tá? Floor, background. No caso aqui ele não está infinito, na verdade, porque eu coloquei um plane. Na verdade você tem que colocar um floor, tá? Vou até alterar. Você coloca um floor, porque o floor quando você renderiza ele é infinito. O plane não, o plane acaba onde está acabando aqui que você está vendo ele. Aí você joga o material no background, o mesmo material você joga no floor. No floor você coloca uma tag, botão direito, Cinema 4D Tags, Compositing, e pede para ele Compositing Background, tá? Vou tornar invisível aqui meus objetos, para não demorar o render, para te mostrar o que eu estou falando. Vou trazer ele aqui para baixo, Composite Background. Vou tornar invisível aqui os objetos, vou dar um render aqui, ó. É um fundo infinito, tá? Mas, se eu colocar um cubo aqui e der um render, eu tenho sombra, tenho meu ambiente occlusion agindo no chão, mas eu não tenho aquela divisão, acabou o chão, começou a parede, entendeu? É um fundo infinito, tá? Então vou tornar editável aqui de novo meus objetos, visível, perdão.
Eu creio que é só isso. Luz, olha, eu não entendo muito de luz, tá? Eu faço o que me agrada, o que se eu tenho alguma referência eu faço de forma que chegue o mais próximo possível da referência e vou testando aqui, tá? Eu coloquei uma luz diária de frente para o objeto. A luz diária está com 130 de força. Eu abri a área dela, você pode abrir bastante. Para quê? Para não ficar aquele pontinho de luz ali no meio do objeto, tá? Então quanto mais a área você abrir, mais desfocada, mais ah, aí eu esqueço a palavra, difusa vai ficar a luz, tá? Coloquei uma aqui atrás para dar um contraste, tá? Ó, ela tá vindo aqui, se eu apagar ela, você vê a diferença, ó, tá? Ela dá até esse brilho aqui nesse frasco que está deitado e faz um contraluz aqui no frasco que está em pé. E uma outra luz aqui à direita, se eu apagar, ó, você vê a diferença no objeto, tá? Então depende do para que você vai usar, o resultado final que você quer, você vai distribuindo. Eu coloquei 3, você pode colocar 10 luzes aqui se você quiser, depende do resultado que você quer obter, ou uma só, tá? Render, a câmera, né? Eu posicionei a câmera aqui. Render, eu estou usando o render physical, tá? Não muito forte, porque meu computador não é lá essas coisas. Então eu estou aqui no Sample Adaptative, customizado, tá? Sample Subdivisions 3, Sharing mínimo 2, máximo 3, Shadow Error Threshold 10%. Tá até muito alto isso aqui. A gente pode deixar ali por uns 5. Os 5 acho que é referente ao medium, low, medium, right, tá? Medium desfazer aqui, 5% tá legal, demora bastante, tá? Independente de você colocar no right, no médio ou no alto, no baixo, médio ou alto aqui, você define aqui embaixo não muda, tá? Então eu alterei aqui, Blur Subdivision, que seria quando você usa, no caso eu acho que eu não usei, mas quando você está no reflexo e você põe rugosidade no, no reflexo, são as subdivisões, a quantidade de subdivisões que vai definir se vai ficar granulado pela quantidade de reflexo ou se vai ficar, embora desfocado, bem definido, tá? Então vou aumentar aqui a rugosidade aqui, ó, você começa a perceber o granulado lá. Se você tiver poucas subdivisões, ele vai ficar bem granulado. Se você tiver bastante subdivisões, sua máquina aguenta, vai ficar um reflexo desfocado, mas bem definido, porque é como se os pontos ficassem bem miudinhos, tá? Vai ficar lisinho e tal, mas desfocado, tá? Aqui eu não usei, não precisou, porque não é uma superfície rugosa, né? Shadow Subdivision máximo, né? Que é a subdivisão da sombra. Mesma coisa, a sombra também pode ficar granulada, tá? Subdivisões do Ambient Occlusion, que é a Ambient Occlusion que eu entendo e chamo dos tempos que eu mexia com Photoshop de sombra de contato, tá? Que é quando um objeto toca no outro. E também o rebatimento de sombra, porque a luz bate, rebate, e a sombra também, sombras, enfim. Tá? Acho que deu pra entender. Que mais? E aqui o Subsurface Scattering Subdivision, tá? Que é aquele efeito que eu te falei aqui do Luminance. Talvez ele está muito alto, por isso que está demorando tanto o meu render. Eu vou baixar ele para 3, tá? Você vai testando aí, tudo depende da potência da sua máquina e ou do resultado final que você quer. Quanto maior for sua configuração, é óbvio que o resultado final vai ser muito mais bonito, tá? 49 minutos de aula aí, eu acho que eu já expliquei tudo. Creio eu. Anti-aliasing aqui, como a gente está no físico, não precisa se preocupar, que as, as definições estão por aqui, tá? A única coisa que dá pra você mexer aqui é no Rent, dispersão. A dispersão eu baixei para 60%, o default é 100%. Por que eu baixei? Eu baixei porque, como tem muitas luzes aqui, e eu estava precisando delas com valor até alto, como a luz frontal eu coloquei em 130, eu tinha falado, né? A luz diária 130. Quase não estava aparecendo a sombra de contato, o ambiente occlusion. Então eu diminuí a dispersão para ela
fechar mais, né, o raio de ação do ambiente occlusion e a sombra dele aparecer mais, tá? Contraste. Evaluate Transparency tá ativado aqui, mas eu não preciso dele. Ele está ativado porque esse aqui é uma renderização, um render que eu tenho salvo aqui, tá? Então vamos supor, você faz uma configuração que você gosta aqui, que você vai usar muito. Então você vem aqui, Save Preset. Você dá o nome aqui e ele vai ficar salvo. Quando você quiser ele, você clica aqui, Render Settings, Load Preset, tá aqui ó, My Render Physical, tá? Que é essa daqui. Então eu posso desativar porque eu não estou mexendo com transparência. O que esse daqui faz? Quando você está trabalhando com vidro, se tiver alguma coisa dentro do vidro, por exemplo, o pote de azeitona, as azeitonas vão ficar todas pretas, mesmo com o vidro sendo transparente. Então você ativa Evaluate Transparency, o que ele faz? O Ambient Occlusion não age em objetos transparentes, tá? E aí as azeitonas, que é a nossa próxima aula do curso de produtos, elas não vão ficar pretas dentro do vidro, tá ok? Eu acho que valeu, acho que deu para entender. Como eu disse, qualquer dúvida me chama no Face, no Skype pra tirar, tá? Creio eu que eu abordei tudo, tá? Expliquei da melhor forma aí como eu fiz. É bem simples, tá? Dá pra fazer de outras formas. Vou mostrar rapidinho aqui. Ctrl N. Por exemplo, eu poderia usar um disk para começar, tá? Deixar as subdivisões em 20 aqui, tornar ele editável. Vim aqui, Loop Selection. E da forma que eu mostrei para vocês, só ir extrudando e mudando o formato, tá? Eu poderia fazer esse tubo desse jeito, tá? Ó. Então, não tem aquele negócio de... O bom do cinema 4D é isso. Ah, o jeito certo de fazer é assim. Não, não tem jeito certo. Existem várias formas de fazer a mesma coisa. No caso de modelagem, estou falando, tá? Tem algumas coisas que, claro, você tem que respeitar algumas regras que se você não fizer, você não vai chegar no resultado adequado, tá? Mas no caso da modelagem, existe N maneiras de você fazer a mesma coisa, tá? Você não precisa, o Cinema 4D não te prende a uma única forma de fazer, tá? Ele é bem versátil nesse sentido. Então, você vê aí que eu comecei com um disk, que não é a primitiva mais parecida com o meu objeto final, mas vai da sua técnica, da técnica que você desenvolver, do resultado final que você quer, do que você acha mais fácil, tá? Eu, no caso, achei mais fácil com o cilindro, porque metade do caminho já está feito, né? Então, tá aí, ó. Claro que tá uma porcaria, mas é só pra você ter a noção, tá? Deixa eu ver se tem uma outra forma. Tem outra forma. Eu poderia colocar um círculo, mudar a projeção aqui e usar o loft, tá? O loft é perfeito para você fazer materiais, objetos, mudar de forma, tá? Então eu tô com um círculo aqui, modo de modelo, círculo, seguro o Ctrl, arrasto, trago ele para cima. Esse daqui eu já quero diminuir, só que ele tem que estar editável, tá? Para ser editável, ó. E ele já vai me dando a forma já, né? Em vez de eu ir alterando o cilindro, eu já vou alterando aqui, já vou vendo o que está acontecendo. Dou um NB aqui para aparecer as linhas, ó. Tá? Então você vê aí, ó, 3 formas de fazer a mesma coisa, eu já mostrei aqui nessa aula, tá? Ó. Só para vocês entenderem o princípio da modelagem, tá? É o que eu mais gosto no cinema, essa riqueza dele de não te prender a um único jeito de fazer as coisas. Bom, pessoal, esse é o render final do modelo que eu mostrei para vocês, com os materiais, com as configurações que eu mostrei para vocês, tá? Olhando agora, até não gostei dessa sombra, tá muito forte. Dá para alterar depois, talvez se eu for postar esse modelo eu vou dar uma mexida ainda. Mas esse é o resultado final. Aqui o resultado do displacement que eu mostrei para vocês, tá? Do bump, talvez fique próximo desse, mas não tão realista assim, tá? Como eu disse, de acordo com as luzes, da posição que eu coloquei as luzes, ele não ficou tão legal, tá? Então eu optei pelo bump.
Dá pra fazer também com mapa de normal, eu não tentei, mas porque aí eu teria que fazer uma textura no Photoshop lá com como se fossem os tiles, né? Deve até ter um preset no Photoshop para isso, se tiver, eu eu testo depois, se alguém quiser realmente ver como fica com normal, com mapa de normal, é, me chama no Skype lá que eu vou testar depois e mostro, tá? Mas com o displacement fica perfeito porque ele distorce realmente a malha, tá? Então, o que faltou eu mostrar é como aplicar o material, tá? Porque o material que está aqui, como vocês podem ver, tem dois materiais aqui. Esse daqui, que não está com displacement, é o do corpo, da tampa, todo, né? E o que está aqui em cima aqui é outro, tá? Que está com displacement. Você pode ver aqui três materiais, tá? Um é o rótulo, que eu também acabei não explicando como é que se aplica, né? E o outro é o de cima ali. Então, a gente seleciona o nosso objeto aqui vindo no modo de polígonos. Eu vou até desativar o Subdivision aqui. Você vê aí a parte que está configurada, que está selecionada. Ó, eu vou clicar fora para desselecionar tudo. Vou clicar nessa primeira tag aqui e vou dar um Select Polygons. Ó, tá? Primeiro eu joguei o material que é de todo, da maioria do frasco nele. Tá? Ele pegou todo. Depois eu selecionei só essa parte, acho que até menos do que isso. E joguei o material com displacement, tá? Então, você joga ele aqui e faz o teste, tá? Eu não sei se está certo essa seleção, porque na minha impressão era para ser menos. Tá aqui, e esse outro aqui. Esse outro é o do rótulo. Tá, é isso mesmo. Então aqui é o de cima, eu joguei esse material com displacement aqui, tá? Ele tá... Eu coloquei no modo flat, projeção flat, que é pra... Como é que eu vou explicar? Flat é pra... Eu uso mais pra coisa chapada, reta, assim, tá? Quando é uma coisa que toma a volta toda, assim, de uma coisa mais aberta, que tem uma largura e tal, eu costumo usar o cubic, que foi o que eu usei no cilindro, tá? Pra ele pegar tudo aqui, pra ele pegar em todo o objeto. E o rótulo eu também usei flat, porque ele é só aqui pra frente, tá? Então o rótulo é o seguinte, tá aqui a tag Selection Polygons. Então, eu tenho lá meu objeto, eu vim aqui na frente, na vista front, com a Live Selection e selecionei aqui marcados, somente objetos visíveis, tá? Elementos visíveis. Only Select Visible Elements, tá? Para ele pegar só a metade do rótulo aqui, tá vendo? Só a parte da frente. Porque se eu pegar o Loop Selection e selecionar a volta toda, ele vai se repetir aqui atrás. E a gente não precisa disso, tá? E fica até um pouquinho mais complicado para você ajustar depois o tamanho. Jogou ele aqui em cima, muda a projeção para flat. E aí você clica aqui na tag de textura. E aqui você pode alternar, tá? Tanto a posição em Z, em Y e X somente. Em Z não funciona. Quanto à escala, rotação, você pode fazer tudo aqui, tá? Deixa eu desfazer o que eu fiz. O que mais? Tile. Tile ele faz repetições, tá? Como ele já está no tamanho normal aqui, no tamanho certo, você não vai ver as repetições. Mas assim que você joga, ele fica bem pequenininho. E fica repetindo várias vezes. Como a gente aumentou e ficou no tamanho, não vai aparecer, mas eu costumo desativar o tile, tá? O seamless é sem costura. Às vezes você vai fazer uma textura, ela é um pouco pequena e ela se repete devido ao tile. E você precisa que ela se repita. Só que aí fica aqueles cortes na textura. Você vem aqui e marca sem costuras. Ele vai dar uma mesclada na textura para não aparecer as costuras, tá? Então eu creio que é isso. Eu acho que deu para entender bem. Caso ficou alguma coisa não muito clara, vocês me chamem aí no Facebook e no Skype para eu tentar explicar de uma melhor forma, tá?
para que vocês tenham uma completa compreensão da aula, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até mais.